Tema de hoje: por que se tornar cristão afinal? Por que se tornar cristão? Entendendo, claro, que cristão, a própria palavra diz, ela descende da palavra Cristo. Cristão é discípulo de Cristo. E discípulos de Cristo, eles têm algumas características de vida. A forma como vivem, a forma como falam, a forma como agem diariamente, distingue os cristãos do restante das pessoas. Não adianta nada eu me intitular cristão, entendendo, como eu disse, que cristão é discípulo de Cristo, se eu não vivo uma vida que condiz com o próprio título que nós temos. E essa pergunta, por quê? Por que se tornar cristão? Nunca teve tão na boca das pessoas como atualmente. Várias pessoas hoje têm se perguntado: por que eu tenho que ser cristão? Quais benefícios eu vou conseguir? Quais benefícios eu terei sendo cristão? Partindo do princípio que para muita gente hoje Deus parece que não existe mais. Por que parece que Deus não existe mais? Porque a gente está vivendo uma pandemia, morreram aí mais de 500 mil pessoas só no Brasil. A gente está vivendo um tempo de crise, milhões de pessoas desempregadas, não só de Covid, mas de outras tantas enfermidades, as pessoas têm sido acometidas e muitas delas têm perdido a vida. Em meio a tanta desgraça, tanta morte, roubo, em meio a tanta ansiedade, em meio a tanta depressão, em meio a tanta dificuldade, as pessoas chegam à conclusão do seguinte: Deus não existe. Porque se Deus existisse, nada disso estaria acontecendo. A verdade é que Deus existe, como aquele filme que muitos de nós assistimos. Deus não está morto. Ele pode estar morto no coração de algumas pessoas, mas no meu, e eu acredito que você está aqui nessa noite, se está aqui é porque Deus está vivo dentro do teu coração. Essa questão de se tornar cristão, ultimamente, tem trazido muito engano na mente das pessoas. Porque ficou-se resumido o seguinte: ser cristão é viver uma vida dura, uma vida de cobrança, uma vida de regras, regrinhas, uma vida que eu não posso mais fazer o que eu quero. Justo agora que eu estou vivendo no século 21, e no século 21 prega-se a liberdade para você fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Como eu disse aqui de manhã, essa semana que passou, eu vi uma reportagem no Google, me chamou a atenção porque apareceu uma foto de uma moça, parece ser atriz aqui do Brasil, não conheço. Essa moça estava com o cabelo normal, bonito, tal, e ao lado a foto atual dela, com o cabelo todo picotado, alguns lugares aqui parecendo o couro cabeludo. E perguntaram para ela, o cara que tirou a foto, o repórter perguntou: por que você fez isso? Não, porque agora tem liberdade, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Isso me chamou a atenção porque isso está no coração de muita gente hoje em dia. Essa semana que passou, eu estava com um amigo em Guarulhos, e lá conversando com o filho do dono da empresa, a gente estava esperando o dono chegar, e a gente estava conversando, e ele me apresentou, ele disse: isso aqui é pastor, amigo meu, tal. E ele, por ser jovem, e por talvez ser um desses frustrados que vivem por aí, deve já ter participado de alguma igreja e tal, nunca se converteu, deu para ver isso notoriamente olhando para ele, porque os questionamentos dele eram mais ou menos assim: Deus
Deus existe e a gente está vivendo isso. Pastor hoje, ele falou isso para mim, olhando para mim, pastor hoje, só pensa nisso. E esse negócio de igreja tal, eu estou meio cansado disso. Aliás, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O que o senhor acha sobre a volta de Jesus? Eu falei, olha, eu vou te citar algo bíblico. A Bíblia nos ensina, o próprio Jesus falou, ninguém sabe a hora dele, a hora que ele vai voltar. Todavia, o próprio Jesus ensinou que, como eu sei, olhando para o tempo, que ele vai mudar, da mesma forma, quando chegar estiver próximo desse fato, deste acontecimento histórico da volta de Jesus, nós também vamos notar as mudanças. Então, eu acredito que a volta de Jesus, ela está bem próxima. Aí ele falou, mas eu não acredito. Eu não acredito porque, segundo estudos, a volta de Jesus, ela deve acontecer entre 50 e 300 anos. Então eu não acredito que está próximo, não, tal. Ou seja, ele quis dizer para mim o seguinte, se ele voltar daqui 50 anos, eu tenho 20 e poucos, eu vou ainda viver mais 50 anos, e lá na frente, quem sabe, eu vou tomar uma decisão por Jesus, para viver essa vida de crente, que muitos falam, né? Aí eu falei para ele, olha, realmente, eu não sei se vai demorar 50 anos, 3 anos, 10 anos, 300 anos, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu não sei se vou estar vivo amanhã. E você sabe se você vai estar vivo amanhã? Ele falou, não, eu não tenho certeza se eu vou estar vivo amanhã. Pois é por isso que hoje eu tenho que estar firme com Jesus, reconhecê-lo como Senhor e Salvador da minha vida, entender que sou pecador, que por causa dos meus pecados, o salário desses pecados é a morte, eu estava condenado a viver a eternidade longe de Deus, mas eu entendi que sou pecador, reconheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, entreguei a minha vida para Ele, e a partir de agora, eu vou viver o que Ele sugeriu que eu vivesse para o meu bem. Vou viver isso hoje, porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Aí esse rapaz ficou pensando, ficou assim e tal, e o pai dele chegou, e esse amigo fez o negócio que tinha que fazer, eu já viemos embora, enfim. Um outro fato também nesta semana, esse mesmo amigo, ele estava evangelizando um senhor que estava com uma filha de 20 anos do lado. E papo vem, papo vai, fala de Cristo, fala de evangelho, fala de salvação, fala de pecado, fala do mundo atual. E o pai ali, na sua chamada religião, eu tenho a minha religião, tal. Aí perguntou para a moça, e você? Não, eu não acredito em nada disso, não acredito nesse negócio de Deus, tal. Mesmo porque, esse negócio de ser crente é um negócio muito chato, porque é cheio de regras, e hoje em dia a gente vive a liberdade, a gente é livre para fazer o que quiser, inclusive hoje o amor é livre, é homem com homem, mulher com mulher. E aí ele falou para ela, ele tentou argumentar, escuta, mas na Bíblia, a Bíblia, ela condena essa atitude, esse tipo de atitude não agrada a Deus, e quem pratica esse tipo de pecado, ele vai viver a eternidade longe de Deus. Não, eu não acredito em nada disso. Essa é a mentalidade de muitos, mas muitos jovens de hoje. E não só jovens, pessoas com 30, 40, 50 anos. Até adolescentes de 14, 15 anos hoje, pensa assim. Agora, existe uma pseudo-liberdade no mundo? Existe. Você é livre para você fazer o que você quiser. Se você quiser ir no viaduto do chá, olhar para baixo e falar assim, tchau vida, e pular, problema seu. É lógico que existe uma consequência.
Tudo que nós praticamos na nossa vida existe uma consequência. É certo, segundo a Bíblia, que todos os nossos pecados são perdoados. Todavia, as consequências destes pecados, nós passamos por elas, não tem como fugir. É uma lei, vou usar essa expressão, é uma lei da natureza. Não tem como você e eu fugirmos das consequências dos nossos erros. O cara mata alguém, vai preso. Se ele se regenerar, se ele pedir perdão a Deus, Deus vai perdoar, sim, Deus vai ter misericórdia, mas ele vai passar por as sanções daquilo que ele cometeu. Ele vai continuar preso, e lá dentro, se ele não tiver um bom comportamento, ele vai acabar apanhando e vai acontecer algumas coisas. Isso é consequência, mas o pecado, se ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, se ele pediu a misericórdia de Deus, se arrependeu, existe perdão. Mas na mente das pessoas, liberdade é o oposto do que a Bíblia ensina. Liberdade é eu poder fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, quando eu quiser e com quem eu quiser. E, como eu disse, é fato. Você pode fazer o que você quiser, quando quiser, onde quiser e com quem você quiser. Você é livre. Essa é a liberdade pregada no mundo. Só que eu repito, essa liberdade tem um custo. E esse tipo de liberdade, o custo é muito alto. Paga-se um preço muito alto por causa dessa liberdade. Basta você ir no Centro de Recuperação Átrio, das centenas de centros de recuperações que existem no Brasil, e você vai encontrar ali homens que estão tentando, a duras penas, se livrar de um vício, seja de drogas, seja de bebidas, que um dia, por causa dessa pseudo-liberdade, eles foram e encheram a cara, e gostaram, e beberam mais, e beberam, até ficarem viciados. E quando tentaram se libertar, não conseguiram, se tornaram escravos. E aí vieram as consequências. Teve homens lá, que passaram por lá, que perderam uma família. Teve homens que perderam o seu trabalho, o seu emprego. Teve alguns que perderam até a própria dignidade. Porque se envolveram com drogas, porque se envolveram com bebidas. Ora, eles eram livres para isso, sim. Mas quando eu falo de liberdade em Cristo, essa liberdade em Cristo, para as pessoas é cheia de regras, cheio de rituais, eu tenho que fazer. Não. Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, ele pagou o preço pela vida de todo ser humano com o seu próprio sangue, pelo seu sacrifício derramado, o seu sangue derramado na cruz do Calvário, com o seu sacrifício, ele pagou por todos. A Bíblia diz que Deus amou todos, Deus amou o mundo. De que forma? De tal maneira que deu o seu único filho. Para quê? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Cristo morreu por todos. E por que ele morreu? Para trazer liberdade, para livrar a minha e a tua vida e a vida de todos da escravidão do pecado, porque o pecado escraviza. Mas infelizmente as pessoas, elas não querem ser libertas dos seus pecados, porque elas acham que está tudo bem. Agora, quem é cristão, discípulo de Jesus, ele começa a ter discernimento acerca de várias coisas. Por isso que nós estudamos aqui mês passado sobre mente espiritual, sobre a mente humana. Nós entendemos aqui em algumas ministrações que precisamos ter uma mente espiritual, porque quando você tem uma mente espiritual voltada para a palavra de Deus, você entende algumas coisas que estão escritas na sua própria Bíblia. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, acompanha aqui no telão. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele escreveu o seguinte: tudo me é permitido. Em outras palavras, eu posso fazer o que eu quiser. Mas ele completa: mas nem tudo me convém. Ele diz: tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Eu sei que eu posso fazer o que eu quiser,
mas eu não vou cair nessa. Por quê? Porque de repente, se eu cair nessa, em vez de ser o dominador, eu vou ser dominado. Para a mesma igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 10, agora versículo 23, ele escreveu: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, ou tudo é permitido, mas nem tudo edifica. O que eu vou pensar? O próprio apóstolo Paulo, falando à igreja de Filipos, Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele disse: pense naquilo que é bom, naquilo que edifica. Então, se eu tenho esse entendimento, eu vou viver uma vida de cristão, de discípulo de Jesus. Jesus já pagou o preço, me tirou da escravidão, do charco de lodo, me colocou num lugar de honra, na sua presença, com vários irmãos lavados e remidos pelo mesmo sangue. Para quê? Para eu viver uma nova vida. E nessa nova vida, a minha mente agora, ela tem entendimento que eu posso fazer tudo, mas nem tudo o que eu faço me convém. Então tem coisas que eu não vou fazer. Por falta desse entendimento, é que a gente vive hoje, essa geração que nós temos, de jovens, de adolescentes, muitos deles, que fazem essa pergunta: por que se tornar cristão? Por quê? Poxa, eu estou vivendo a minha vida. Talvez até a gente viva uma geração com essa dificuldade hoje, porque falta modelos dentro de casa, pais e mães que sejam um modelo de cristianismo para os filhos. E mesmo às vezes, meus irmãos, preste atenção no que eu vou te falar, mesmo muitas vezes você, pai, você, mãe, sendo um modelo para o seu filho, ainda assim, quando ele crescer, é capaz de ele tomar outro caminho, mas ele nunca vai poder dizer, diante de Deus e dos homens, que ele não teve um modelo para ele. Eu estou falando isso porque eu tenho um casal de amigos, filho desde criança na igreja. Agora com 19 anos, ele resolveu sair de casa e morar sozinho, e não quer saber mais de ir na igreja. Por quê? Porque eu quero ser livre. Mas você é livre, Jesus Cristo já te libertou. Não, eu quero ser livre da igreja, eu quero ser agora, viver a liberdade do mundo. Mas o mundo, a liberdade que ele oferece, ela vai te prender. Não, mas eu quero viver lá. E infelizmente, na maioria dos casos hoje, os jovens passam pelo mundo, sofrem, se envolvem, cometem grandes erros, pecados, aí depois é que voltam para a presença do Senhor, e ainda assim Deus é tão bom, misericordioso, que Ele recebe de volta aqueles que se arrependem, perdoa, purifica, escreve o nome no livro da vida, e se permanecer firme será salvo em nome de Jesus. O livro de Romanos capítulo 8, o versículo 6, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Roma, ele disse assim: a mentalidade da carne, essa mentalidade nossa, carnal, ela é morte. Ou seja, tudo que eu penso com a minha mente carnal, humana, ela vai me levar para a morte. Mas a mentalidade do Espírito, que todo cristão que nasceu de novo, recebeu de Deus, veio aquele pacote espiritual maravilhoso, veio perdão dos pecados, vida eterna, nome escrito no livro da vida e ainda a presença do Espírito Santo, veio aquele pacote glorioso que Jesus dá para quem o recebe como Senhor e Salvador. Esse Espírito dentro de nós, ele começa a gerar essa mentalidade diferente, e essa mentalidade do Espírito é vida e paz. Então eu tenho uma escolha: ou eu vivo a mentalidade da carne, que é para morrer, ou eu vivo a mentalidade do Espírito, que é vida e paz. Agora é óbvio, essa vida cristã não é fácil. Não é fácil ser cristão. Não é fácil abrir mão de certas coisas da nossa vida, dos prazeres da vida que as pessoas vivem dizendo e falando sobre eles. Não é fácil. Se fosse fácil, as igrejas estariam superlotadas pelo mundo afora. Ao contrário,
Jesus, quando disse: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: você vai viver uma nova vida. E Jesus ainda disse: no mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo, disse Jesus. E se ele venceu, como ele anda conosco todo dia, toda hora, ele vai nos dar a vitória, como ele tem dado para muitas pessoas. Essa questão de liberdade mundana e de ser cristão, algumas pessoas até que estavam na igreja, e hoje isso é um fato, pessoas que querem ir para a igreja para ouvir uma palavra de conforto, prosperidade, cura. Isso é errado, pastor? Não, mas isso não é tudo. Aliás, tem pessoas hoje, e interessante que os jovens mesmo, os mais jovens hoje, eles são assim, eles não querem ser cobrados. Um amigo meu estava dizendo esses dias, a filha dele, agora com 18 anos, ela passou a vida toda na igreja. Só que cresceu, aí 18 anos de idade, o pai deu um bom celular para ela, o tal do iPhone, e aí ela, por causa da escola onde ela estudava e dos amigos que tinha nessa escola, começou a achar que a política de alguns países aqui da América do Sul e tal, e que foi tentada em ser implantada no Brasil, era a melhor opção, porque aí as pessoas, elas teriam tudo, elas seriam abençoadas, teriam tudo igual. Então, por exemplo, foi pregado ano passado, o cara um dos candidatos ao governo do estado falou o seguinte: eu vou implantar isso, o cara tem 3 casas, eu vou tomar 2 dele e vou dar para quem é pobre. O cara tem uma casa grande com 4 quartos, 2 dos quartos ele vai ter que ceder para as pessoas que estão morando na rua. Oh, isso é maravilhoso. Bom, então tá bom, começa você fazendo isso. E esse candidato, inclusive, o pai é rico. Mas é fácil você pegar dos outros, difícil é você meter a mão no seu bolso e ajudar, começar com você. E aí esse pai falou para ela: bom, já que você pensa assim, então vamos fazer o seguinte, devolve o iPhone, nós vamos vender, eu vou comprar um aparelhinho bem baratinho para você, e vou comprar mais uns 5, a gente distribui para as pessoas da rua. Não, mas o meu iPhone é meu. Essa é a mentalidade de muita gente hoje aí. Eu quero saber da minha vida, os outros que se lasquem. E aí quando você fala alguma coisa como essa, como esse amigo falou para a filha, ela fica brava. Aí quando a pessoa vem para a igreja e ouve uma palavra que se acha, né? E hoje se acha muito, está muito achólogo na igreja. Nossa, essa palavra foi dura, Jesus jamais seria duro assim. Irmão, irmã, Jesus, ele sempre tratou de vários assuntos, com inclusive várias pessoas que estavam nas igrejas, nas sinagogas de sua época. Algumas até com muito amor, com muito carinho, mas também com consistência, ele chegou e confrontou. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que ela, a própria palavra, ela é como uma faca de 2 gumes, ou seja, ela corta dos 2 lados. Ela tem o poder de separar juntas, medulas, alma, espírito, ou seja, ela tem o poder de entrar em nós e nos confrontar. Só que hoje as pessoas não querem ser confrontadas, elas querem ser cristãs, mas elas não querem ser confrontadas. Porque Jesus é amor, Deus ama todos, então eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero, e está tudo bem. Não, não é assim. Pastor, mas Jesus não falou isso. Sim, irmãos. Se você ler o livro de Apocalipse, os primeiros capítulos, você vai encontrar um Jesus que falou para João na ilha de Pátimos: escreve o que eu estou te falando. E o livro de Apocalipse, ele é muito difícil de interpretar, existe muita figura de linguagem, mas algumas coisas a gente consegue ir entendendo, isso vai entrando na mente.
Por exemplo, alguns estudiosos bíblicos, alguns teólogos, chegaram à conclusão de que cada carta que foi escrita para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, elas foram escritas especificamente para as igrejas, mas se você pegar o contexto dela, você vai encontrar nos séculos das igrejas que viveram em séculos passados, a cada 100, cada 300 anos, 400 anos, depende da época, o que foi escrito para aquela igreja se encaixou para a igreja que estava vivendo naquela outra época. Como, por exemplo, eles chegaram à conclusão de que a última carta à igreja de Laodiceia, ela é totalmente comparada com a igreja do século 21. E o interessante é que todas as igrejas, todas essas 7 igrejas que Jesus falou para João, escreve o que eu estou te falando, e ele escreveu, para todas elas Jesus pontuou um erro. Jesus identificou um erro, um pecado que eles estavam cometendo. E Jesus deixou claro, ele falou, se você ler Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 até o capítulo 3, quase o final do capítulo 3, você vai ver essas cartas. Eu peguei aqui alguns textos só para ilustrar o que nós estamos estudando hoje. Mas se você ler esses capítulos, você vai ver que Jesus em cada igreja, ele disse o seguinte: olha, eu sei que você perdeu o primeiro amor, por exemplo, para uma delas. Sabe qual é o meu conselho? Eu acho que você devia voltar lá, se regenerar ou pensar no que você cometeu, por que você está vivendo agora longe daquele primeiro amor, e voltar a viver aquele primeiro amor na tua vida. Uma outra igreja, Jesus falou o seguinte: eu vejo que vocês estão aí trabalhando, legal, só que tem um erro. Vocês estão com os mesmos costumes dos nicolaítas, os discípulos de Nicolai, que na época eles se vendiam para abençoar pessoas, lançar palavras de bênçãos e tal. Então, vocês estão com essa prática. E Jesus foi pontuando igreja por igreja. Mas interessante que nas 7 igrejas, Jesus sempre falou algo que me chamou a atenção, estudando para preparar essa palavra. Jesus disse assim: ao vencedor. Ao vencedor. E se você tem Jesus como Senhor e Salvador e permanecer firme, você será um desses vencedores. Mas não é fácil. Todavia, quando Jesus identificou os pontos negativos, os pecados, os erros, ele pontuou, ele mostrou. E no final, por exemplo, para a primeira carta, a primeira igreja, a carta de Éfeso, a igreja de Éfeso, a carta à igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, versículo 7, essa expressão você vai encontrar em basicamente todos eles. Ele disse assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Interessante que quando eu leio isso aqui, aquele que tem ouvidos ouça. Pô, mas todo mundo tem ouvido. Na verdade, eis que vos digo, todo mundo tem orelha, mas nem todos que têm orelha ouvem. Por isso que ele falou: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Primeiro, se você vencer, eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Segunda igreja, Esmirna, Apocalipse 2:11, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. A igreja de Pérgamo, Apocalipse 2:17, ele escreveu, ou ele disse, foi escrito: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ou seja, promessas de Deus para quem vencer. Vale a pena continuar? Vale, porque apesar de tudo que a gente passa aqui, se nós vencermos, nós vamos ter tudo isso aqui.
Para a igreja de Tiatira, por exemplo, Jesus disse, Apocalipse 2:28, eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Sardes, Apocalipse 3:5, ele diz, o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para a igreja de Filadélfia, que é comparada à igreja do século 20, Apocalipse 3:12, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí chegou a última igreja, a igreja de Laodiceia. Aí eu queria ler com você, porque também chega de mamata, né? Você que trouxe a Bíblia, Apocalipse capítulo 3. Vamos ler juntos. Deus é bom, Ele está aqui. Glória a Deus. Apocalipse. Fácil, hein? Abre a Bíblia no fim e volta. Apocalipse. É o último livro da Bíblia. Capítulo 3, versículo 14. Foi escrito assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. 15. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, 16, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. 17, você diz, ele está falando com a igreja de Laodiceia, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Versículo 18, dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. 19, ele diz assim: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Pausa, meu irmão, minha irmã, que gostoso ler isso. E se você crê na palavra de Deus, fala para a pessoa que está do seu lado assim, com muito amor: Deus te ama. Você que está em casa aí, Deus te ama. E porque Ele me ama e te ama, Ele repreende e disciplina. Poxa, se Deus, se Jesus repreende e disciplina, quem sou eu para ir chegar e falar: ah não, mas eu quero uma palavra de conforto, porque a situação está difícil, a crise está difícil. Eu falei aqui de manhã, meu irmão, o dia que os crentes lerem a Bíblia e guardarem no seu coração, primeiro, não vão pecar contra Deus. Segundo, vão ler um dos textos, está em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz que Deus talvez já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Amém? Deus, diga assim, Deus já nos abençoou. Com que? Que forma? Com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O dia que o cristão entender isso, ele não vai ficar correndo atrás de bênção. Eu vou no culto da prosperidade, porque aquela igreja tem um culto da prosperidade, eu vou lá porque eu quero, né? Aí eu faço um sacrifício, e aí, não, você não precisa. A bênção não está no lugar
A bênção está em você. Você faz o lugar. Mas como as pessoas não lêem Bíblia, não entendem Bíblia, elas vivem aí perdidas, correndo para lá e para cá. E Jesus disse assim, por isso, versículo 19, voltando aqui, seja diligente e arrependa-se. Versículo 20 ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Versículo 21, ao vencedor. Tem algum vencedor em Cristo Jesus aqui? Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. 22 ele encerra, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Rapidamente aqui para você entender, por que essa comparação da igreja de Laodiceia com a igreja do século 21? Por algumas características. Por que Jesus primeiro usou essa expressão? Vocês não são nem frio e nem quentes, vocês são morno. E por causa dessa sua mornidão, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Não que ele tenha feito isso, mas ele estava a ponto, diz o texto. Por quê? Por causa dessa mornidão. E por que Jesus fez essa comparação? Uma das características da cidade de Laodiceia, ela recebia de uma cidade vizinha, de um local vizinho, via aquedutos do deserto, água. A água saía geladinha lá do rio, do local onde vinha. Só que no caminho, por causa do sol quente, quando chegava lá, a água era morna. E as pessoas não gostavam dessa água, era uma água xoxa. Quando tentavam bebê-la, chegavam a vomitar. Porque essa água não era boa, não era de boa qualidade, era morna. Então Jesus pega essa comparação e fala assim, vocês estão que nem a água da cidade de vocês. Vocês não são nem frio e nem quente, vocês são morno. E por causa dessa sua mornidão, isso está me dando enjoo, eu estou para vomitar vocês. Ora, por que Jesus? Aí Jesus fala. Outras características de Laodiceia. A cidade de Laodiceia, meus irmãos, ela tinha pelo menos 3 características boas. Primeiro, na época, era um centro comercial que havia muitos mercadores, pessoas que tinham muitas posses, que viviam ali comprando, vendendo, emprestando. Era o Bradesco, o Itaú da época, né, que estava ali. Então o pessoal vinha de outras cidades para negociar ali, para emprestar dinheiro, aplicar dinheiro, comprar coisas, tal. Era uma característica de Laodiceia. E por causa dessa situação, a maioria daquelas pessoas eram bem de vida. Elas tinham uma situação financeira boa. E por causa dessa situação financeira boa, elas pensavam o seguinte, eu não preciso de ninguém, não preciso de mais nada. No ano 60 depois de Cristo, é interessante isso, houve um pequeno terremoto que destruiu praticamente a cidade. E naquela época, Roma era o governo romano que cuidava dessas cidades, e quando tivesse ou quando acontecesse alguma coisa assim, eles que ajudavam. Mas Laodiceia tinha tanta condição, poder financeiro, que eles mesmos, com os seus recursos, reconstruíram a cidade. E aí eles batiam no peito dizendo o seguinte, nós não precisamos de Roma, não precisamos de ninguém, tipo assim, não precisamos nem de Deus, porque a gente tem dinheiro. Uma outra característica daquela cidade, foi desenvolvido por alguns médicos da época, um tipo de colírio, que ajudava aquelas pessoas que vinham de todas as regiões, buscar esse tipo de colírio para melhorar a visão. Naquela época não tinha óculos. Então, para melhorar a visão, eles desenvolveram um tipo de colírio, para melhorar a visão. Terceira característica, era uma cidade que havia muitas confecções. Várias pessoas ganhavam a vida vendendo. Espera aí, voltou, obrigado. Uma das outras características é que eles vendiam roupas, eles vendiam aquelas cobertas, mantas, eles eram fortes nisso, por isso que era uma cidade abastada. Aí Jesus,
para aquela igreja, porque a igreja daquela época era um reflexo do mundo. Apesar de eles dizerem, de se intitularem cristãos, eles estavam vivendo assim: bom, eu tenho dinheiro, então eu não preciso muito de Deus, né? Eu tenho boas roupas, porque aqui a cidade é a cidade que fabrica as melhores roupas. Se, por exemplo, eu tiver algum problema nos olhos, aqui fabrica-se um colírio para que eu tenha uma boa visão. E, claro, se eu precisar ganhar dinheiro, emprestar, aplicar. Talvez seja a pilha aqui que esteja indo embora, não sei, né? Vamos ter fé. Jesus pega essas características daquela cidade e diz para eles assim: tem um erro no coração de vocês. Ah, é, Jesus? Que erro é esse? Primeiro, vocês estão que nem a água da cidade. Vocês estão mornos, xoxo. Vocês não acrescentam nada na vida de ninguém. Vocês estão assim, vivendo aquela zona de conforto, todo mundo na sua e tal. Tem até alguns pregadores atuais que disseram o seguinte: essa pandemia veio para mexer com a igreja. Veio para despertar a igreja, porque a igreja estava vivendo assim: está tudo bem, tudo bom, tenho dinheiro, tenho carro, tenho casa, tenho trabalho bom, salário bom, viajo, como do bom e do melhor, tipo assim, estou vivendo a minha vida. E igreja é só um detalhe. Deus. Vou pegar aqui, senão aqui deve ser a pilha mesmo. Tomara que não acabe a pilha desse agora, né? E Jesus, nessas características da cidade, ele fala assim: eu vejo um erro em vocês. Se eu fosse vocês, inclusive Jesus disse, eu olhava para si mesmo, e em vez de vocês dizer que vocês são ricos, vocês reconhecerem que vocês são miseráveis, pobres. Apesar de toda a riqueza que vocês têm financeira, vocês são pobres de espírito, de relacionamento com Deus. Vocês são pobres. Segundo, Jesus fala assim: eu aconselho vocês a comprar ou a buscar roupas, vestes brancas para cobrir a sua nudez. Olha que coisa louca! Uma cidade onde fabricava roupas, eles tinham as melhores roupas. Jesus olha e fala assim: se vocês deveriam comprar para cobrir essa nudez, porque vocês estão nus. E todos nós diante de Deus estamos nus, não tem como se esconder dele. Ele sabe de tudo que eu penso, ele sabe de tudo que eu faço, ele sabe de tudo que eu falo. Não tem como eu me esconder, eu estou como nu diante de Deus. Jesus está dizendo o seguinte: vocês deviam pensar que vocês têm boas roupas, vocês deviam buscar as vestes espirituais brancas que foi conquistada na cruz, o perdão que Jesus derramou o seu sangue para purificar, e aquilo que estava sujo agora está limpo, está branco diante de Deus. Terceiro, se eu fosse vocês, eu comprava esse colírio espiritual. Em vez desse colírio que vocês usam para enxergar aqui nesse mundo, vocês estão cegos. Abre o olho de vocês para o mundo, mas a visão espiritual de vocês está totalmente fechada. Vocês estão cegos, então vocês deviam pegar esse colírio espiritual e colocar nos seus olhos para eles se abrirem e vocês despertarem. Meu irmão, essa comparação com a igreja do século 21 é fato. A igreja do século 21, está todo mundo, principalmente nos grandes centros, as grandes igrejas são lindas, cheia de equipamentos, luzes, pessoas com seus carros, pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm bom trabalho, em boas empresas, nada contra, amém? Mas isso não pode ser o centro da sua vida. Você não pode deixar se enganar pelas coisas que você tem. Jesus disse certa vez: a vida de um homem não consiste naquilo que ele tem, a vida de um homem consiste naquilo que ele é. O que eu tenho é só detalhe. Então Jesus olha para aquela igreja e da mesma forma ele está olhando para a igreja de hoje, dizendo o seguinte: escuta, vocês precisam despertar, porque vocês perderam a visão do que é reino, do que é evangelho, do que é ser cristão.
Vocês estão querendo viver dentro da igreja, mas como o mundo vive. E o mundo tem um molde. A igreja, o reino de Deus tem outro molde. O molde do mundo é essa pseudo-liberdade. O molde do reino de Deus é aquela que nos traz vida e vida com abundância. Mas eu tenho que fazer uma escolha. Então Jesus olha para eles, nesse texto que nós lemos, e no finalzinho do texto, Jesus disse para eles assim: ei, você está dizendo, eu estou abastado, estou rico, eu não preciso de nada. E quando Jesus pontua os erros que eles estavam cometendo, Jesus também dá a solução. Primeiro, Jesus disse assim: compre o ouro refinado. Que ouro que é esse? Espiritualmente falando, é aquilo que vem de Deus, que enche, que conforta, que capacita a nossa vida. Isso é como ouro, vale como ouro, que eu falei há pouco. Antigamente eu era escravo do pecado, aí Jesus me tirou do lamaçal do pecado, estendeu a mão, me tirou dali, me purificou, me colocou vestes brancas, me colocou no lugar de glória, escreveu o meu nome no livro da vida, prometeu que estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos, e quando Ele voltasse, eu estaria com Ele e viveria a eternidade, e nesse tempo de vida aqui, o seu Espírito iria habitar, como Ele habita na minha vida, e creio que habita na tua vida. Então Jesus está falando para aquela igreja: vocês estão querendo tanto dinheiro, tem coisas espirituais mais valorosas. Dinheiro é só um detalhe. Ele traz, talvez, por um pouco de tempo, segurança e tal, mas não é tudo. Vocês acham que vocês não precisam de nada, vocês são autossuficientes. Meu irmão, ninguém é autossuficiente. Todos precisam de Deus. Pena que nem todos reconhecem isso e querem Deus. Porque nessa pandemia, nós vimos notícias de bilionários, gente que não tinha falta de nada, mas faltou saúde, parou no hospital, e o respirador não deu conta, essa pessoa morreu. Todos precisam de Deus. Mas infelizmente nem todos querem Deus. Jesus está em cada culto, 2 ou 3 reunidos, Ele está presente, querendo trazer esse colírio espiritual, que abre a visão, que você, quando tem um relacionamento com Deus, começa a ver o que ninguém vê. As pessoas veem a crise, você fala e declara: eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Cristo é aquele que me livra, que abre portas. Eu confio nele, por pior que seja a dificuldade, ainda assim eu tenho um Deus vivo e poderoso que cuida de mim. É isso que os meus olhos veem. Mas muita gente, quando você fala isso, a pessoa fala: eu não gosto disso não, eu quero viver minha vida e tal. E tem um texto, quero começar a encerrar aqui citando ele, está em Hebreus capítulo 12, acompanha aqui no telão rapidamente. Um texto conhecido, é que a gente lê só os 2 primeiros versículos. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Geralmente a gente lê até aqui, e eu vou começar de novo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, e a minha mente viaja, se isso pudesse acontecer, é claro que não, mas nessa figura de linguagem,
Nós poderíamos ver aqui a terra como um campo de futebol, como um lugar de guerra, de luta, e esses irmãos que já morreram, que venceram pela fé, crendo, dependendo no Senhor, hoje estão sentados, né, nas arquibancadas, olhando para cá, e se eles pudessem olhar e dizer, eles diriam assim: irmão, continue firme, persevere, porque ao que vencer, esse vai receber a coroa da vida eterna. Versículo 2, ou capítulo 12, versículo 2, ele disse assim: ele, pela alegria que lhe fora proposta, aqui começam as coisas meia doidas da Bíblia, né? Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, que alegria é essa? Suportou a cruz. Caramba, então ele foi para a cruz feliz? Lógico que não. A Bíblia diz que Jesus sofreu. Jesus pediu até para Deus se pudesse passar dele aquele cálice, que se passasse, mas ainda assim ele ia cumprir a vontade do Pai, e graças a Deus que ele cumpriu, é por isso que nós estamos aqui hoje. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Pensa no que Jesus enfrentou, no escárnio, no desprezo, as pessoas que cuspiram nele, a coroa de espinhos, as chibatadas, o carregar de cruz, os pregos na mão ou nas mãos, nos pés, o furar, a lança que furou o seu lado, em vez de dar água, dar vinagre. Pense em tudo isso, o escritor está dizendo. Para quê? Para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Porque quando você pensa nisso, fala assim: pô, o que eu estou passando, eu vou passar, porque Jesus, o pior, ele já passou. Amém, irmãos? 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo. Aqui também é interessante a doidura. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Poxa, que palavra de ânimo é essa? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Poxa, quer dizer então que Deus me ama e porque Ele me ama, Ele me disciplina? Quando você era mais jovem, quando você era criança, sei lá, 10, 12, 14 anos, eu não sei até quando você apanhou, né? Eu fui até os 12. Mas quem teve pai e mãe aqui que corrigiu você? Não precisa ter medo, não é pegadinha não, tá? Aí o seu pai chegou aço e você falou: hoje eu estou com vontade de bater em você. Vou marcar você o resto da vida. Foi assim? Não. No mínimo, você como eu fez alguma coisa errada. Falou alguma coisa errada. Aí o pai, ele avisa uma vez, ele avisa 2 vezes, aí na terceira vez ele avisa de um jeito diferente. No meu caso, era fio de ferro. Vocês lembram, os mais velhos aí, aqueles ferros que você colocava, encaixava? Tem alguém aqui que lembra? Obrigado, viu gente? Não é só eu que sou velho, então. Que aí a mãe mordia a língua assim, ó, abria os olhos e arrancava o fio dali, colocava em 2 e vem cá. Não, mãe, não. Vem, você vai aprender, filho. Ixi lá. Hoje, graças a Deus, não dá para tirar mais o fio do ferro, né? A não ser que virar ele assim, já dá na cabeça logo com o ferro, né? Mas hoje já não dá para fazer mais isso. E no meu caso, foi fio de ferro, foi chinelo, cabo de vassoura, quebrou nas minhas costas uma vez meu pai, outra vez deu o cabo de vassoura na cabeça, e com muito amor, porque ele me amava. Ele queria me ensinar alguma coisa que de palavras não resolvia.
E aí o escritor de Hebreus fala o seguinte: você está na igreja, mas tem coisas que você está fazendo que não agrada o teu pai. E ele já te falou uma vez, ele já te falou 2 vezes, e agora vai chegar a hora de disciplinar. Por isso que Deus permite algumas situações. E o escritor aqui diz isso. Ele fala assim, versículo 6: o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Temos filhos de Deus aqui, lavados e remidos pelo sangue de Jesus? Glória a Deus. 7. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Versículo 8: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Versículo 9: além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia bem melhor, ou lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, e realmente não é. E toda vez que eu apanhava do meu pai, eu não falava assim: ai pai, está gostoso, bate mais. Eu gritava, esperneava, eu escorria para debaixo da cama. Meu pai levantava a cama, puxava e chilapa, eu ia de novo, ele puxava e chilapa. E graças a Deus, por causa dessa atitude, hoje eu estou aqui pregando a palavra para vocês. Então nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que realmente Deus nos ama. E essa talvez seja a questão aqui para encerrarmos, de muita gente que ele quer ir para o céu, mas ele não quer ser cristão. Ele não quer se submeter à palavra. Quando ele ouve uma cobrança do pai, da mãe, do patrão, no trânsito, do guarda, do policial, do pastor, da palavra, ele: eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Você está pensando que você é o quê? Você está falando com quem? E na verdade, meus irmãos, Deus da mesma forma age assim. Como Jesus pontuou para aquela igreja: vocês estão pensando que vocês são autossuficientes? Vocês estão pensando que só porque vocês têm dinheiro, roupas boas, só porque vocês têm os olhos bons enxergando tudo, você acha que por isso vocês estão bem? Não, vocês estão que nem a água da cidade de vocês, morna. Essa água faz as pessoas vomitarem, e eu inclusive estou a ponto de vomitar vocês, porque vocês estão vivendo uma vida xoxa. Se eu fosse vocês, eu despertava. Se eu fosse vocês, eu teria zelo, eu voltaria, eu me arrependeria. E por último, Jesus diz assim: e olha, igreja de Laodiceia, olha, igreja do século 21, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Jesus não é que nem o diabo que acha uma brecha na vida e entra. Não, ele bate. E quando você abre o coração para ele, ele entra, ele faz morada, ele faz parte tão... Essa expressão de cear é aquela coisa de comer junto, de fazer parte de uma família. Você não come com um estranho, exceto num ou outro lugar que você está ali, mas você nem conversa. Não, quando faz parte da tua família, você tem o prazer de cear, de comer juntos. Por quê? Porque você tem intimidade. Jesus está dizendo o seguinte: se você abrir o teu coração, eu vou entrar. Igreja, se você abrir a porta, eu entro. Pasmem vocês, no século 21 tem igrejas que parece que não precisa de Deus, porque elas são tão ricas, as pessoas são tão ricas, que elas vivem a sua arrogância. Tem pastor hoje no Brasil e no mundo que desce
cabo de aço. Oh, o pastor está descendo. E ele vem. Aí ele para. Cheguei, irmãos. Aleluia. Quem tem que aparecer na igreja é Jesus. Nós só somos instrumentos dele para abençoar as vidas. Por isso que Jesus falou: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. E ele está hoje aqui batendo na minha, na tua porta, dizendo o seguinte: se ele já não está dentro, porque na minha vida ele está dentro. E é por isso que quando eu ouço a correção dele, eu falo: é Jesus, o senhor tem razão. Espírito Santo, obrigado por o senhor ter falado comigo. Eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar o meu jeito. Quando a gente vive isso, a gente vive um novo tempo. Aí, encerrando, vem aquela palavra que Jesus disse para todas as igrejas: ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, eu vou dar para você o direito de você sentar ao meu lado, de você comer do fruto da árvore da vida, de você ter uma vida decente, digna, abençoada e reinar comigo pela eternidade, ao vencedor. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Corinto também, capítulo 6, versículo 9, ele diz: vocês sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Ou vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então, por que ser cristão? Porque vale a pena. Apesar de abrir mão de algumas coisas, eu estou ganhando outras. Porque a minha mente, ela vai crescer, ela vai se expandir. E vai chegar no momento quando eu estiver nos céus, que aí eu vou ter pleno conhecimento. Mas enquanto eu estiver aqui, eu estou aprendendo, eu estou vivendo. E Deus permite situações, Deus desperta. Mas Deus está sempre ali como Pai, controlando, ajudando, sustentando, levando. Deus anda conosco, Deus caminha conosco, Deus está conosco. Só por isso, vale a pena ser cristão, afinal. Vamos orar?